Pai do Senhor, glória a Deus. Dá mais um pouquinho de retorno aqui, Jorge, por favor. Glória a Deus. Aí, graças a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a seguir. Aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guiados, que sois guardados, pode continuar, meu filho, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Essa mensagem do apóstolo Pedro, ele começa seu capítulo mandando uma saudação para os que são forasteiros, para os que estavam dispersos, estavam ali no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, os crentes que estavam dispersos por conta da perseguição. O evangelho era uma mensagem proibida, não era uma mensagem aceita, houve muita perseguição. Atos dos Apóstolos fala dos imperadores romanos perseguindo o evangelho. E o apóstolo Pedro, ele vem nesse contexto para fortalecer a fé dos irmãos. Então, nesta noite é uma palavra pastoral para os irmãos que estão passando por provações, por dificuldades. E aqui tem informações que nos anima, que nos fortalece, que nos ajuda, que mostra a misericórdia, o amor, o cuidado do nosso Deus com o seu povo, com a sua igreja. O cristianismo, ele só começa a ser mais aceito durante o império de Constantino, isso já no IV século. Não é que o cristianismo foi legalizado, instituído, não. Houve uma flexibilidade e o evangelho passou a ter mais tranquilidade, e aí a igreja
Foi também uma grande derrota da igreja, que ela começa a se institucionalizar. Ou seja, há uma mistura da religião com o Estado, e aí começa a haver as conivências. Eu coloco quem fala a minha língua, e aí deixaram a escolha feita pelo Espírito Santo, como a gente vê em Atos e em várias outras passagens, em que o Espírito separava os crentes para a obra, para algum trabalho específico. E nesse contexto aqui é de perseguição. E ele começa bem dizendo: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A graça de Deus é algo que eu não mereço e Deus te concede, e Deus te dá. A misericórdia é algo que nós merecemos, mas Deus não aplica. Ou seja, merecemos a culpa, tudo aquilo, e Ele não aplica. E aí Ele exerce misericórdia e tira isso de nós. Então, Ele começa dizendo que segundo a sua muita misericórdia. Aqui, preste atenção nessas palavras: muita, valor, ouro, esperança. Vocês atentem a esses detalhes, que esses detalhes nos fortalecem a fé e nos dá sentido para prosseguirmos a nossa caminhada, a sua caminhada. E ele fala que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Ou seja, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo. Nós fomos regenerados, recebemos a palavra, cremos na mensagem e nos tornamos uma nova criatura. E ao tornar uma nova criatura, recebemos o Espírito de Deus que passa a morar em nós. E você e eu nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. E Ele nos regenera para quê? Porque antes estávamos mortos nos delitos e pecados, sem esperança, alheios à aliança, separados da aliança, separados das bênçãos. E Deus, Ele faz o quê? Ele dá vida para aqueles que se arrependem de seus pecados e creem na mensagem do Evangelho. E ao tornar uma nova criatura, para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando você nasce de novo, com esse novo nascimento, já vem, além das lutas e tribulações, também vem uma viva esperança. Sabe por quê? Porque pelo poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse mesmo poder opera em você, opera em mim, para a glória de Deus. Então, ao regenerarmos, ao sermos regenerados, melhor dizendo, nós somos regenerados para uma viva esperança. E Ele está acalentando o coração dos crentes que estão dispersos. Muitos perderam as suas casas, perderam os seus bens, perderam as suas famílias. E recentemente nós contemplamos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma tragédia muito terrível, em que as pessoas perderam entes queridos, perderam bens, perderam tudo, levado pelas águas, pela enchente. Então, a gente consegue ter uma noção, porque só sabe realmente é quem passa por isso. E nós vendo, a gente assistindo, a gente consegue ter uma noção. E agora, esse homem,
esse servo do Senhor está escrevendo esta carta para os crentes que estavam dispersos. E ele traz esse começo de ação de graças. E ele fala assim no versículo 4: para que uma ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Ou seja, porque ele trabalha com esta herança incorruptível? Porque eu já falei aqui antes, que possivelmente eles perderam os seus bens materiais por causa da perseguição do Império Romano. Mas o salvo em Cristo, ele não tem somente uma herança, algum bem aqui, mas ele tem algo mais precioso. Ele tem uma herança incorruptível, sem mácula, ou seja, sem mancha, imarcessível. É algo que não pode se deteriorar, é algo que não pode estragar. Então, ou seja, e está reservada para nós, os crentes em Jesus Cristo. Porque quando algo é reservado, você chega em um restaurante, a mesa está reservada. Pode ter uma fila na porta de entrada, mas se a tua reserva está garantida, o camarada ele só faz você entrar e você se assenta à mesa com a sua família para aquele momento de comunhão. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que já está reservado, Ele já fez, Ele já providenciou. Não, nós só temos uma mera expectativa, mas já está garantido. Ele já determinou que há uma herança para aqueles que sofrem pelo Evangelho. Há uma herança para você que está passando por luta e dificuldade. Havia uma esperança para os crentes dispersos. Então nós não podemos, você não pode baixar a sua cabeça de forma nenhuma. Prossiga avante na caminhada, porque a herança ela não se corrompe, aleluia, e já está reservado pelo sangue de Jesus Cristo. Quem fez a reserva foi Jesus. Foi Jesus que reservou a mesa, o lugar. Olha que coisa maravilhosa. Isso é o que nós temos que ter em mente. E ele diz, reservada nos céus. E aonde? Nos céus, na presença dele. Que ainda que a gente perca tudo aqui, mas nós não podemos perder a nossa salvação. Nós não podemos perder a nossa vida eterna de jeito nenhum. Porque Jesus Cristo disse: vou preparar-vos lugar para onde quer que eu esteja, e estejais vós também. Então Jesus já preparou lugar para nós. Em Apocalipse capítulo 19, há um relato das bodas do Cordeiro, em que haverá uma ceia, que haverá um momento, um banquete da parte do nosso Deus. E isso é interessante, reservado para vós outros. Ou seja, aqui quando fala vós outros, está no plural, nós podemos entender a amplitude, o alcance da misericórdia de Deus, porque não é só para um, mas é para todos quantos se arrependerem dos seus pecados e crerem nesta mensagem, assim como você já o fez. E aí ele fala, no versículo 5, para 4, né? Para vós outros, 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Olha que coisa tremenda, nós somos guardados pelo poder de Deus. E o poder de Deus não tem limites. Então quem guarda a tua vida, você que está passando por um momento difícil, uma tribulação, saiba
que você é guardado pelo poder de Deus. Isso é algo maravilhoso. Mediante a fé, coisa que você não pode perder. A fé que há em Cristo Jesus. Você pode, às vezes, até a sua fé diminuir, mas você não pode perdê-la. Porque uma certa feita os discípulos falaram da seguinte forma: Senhor, acrescenta-nos a fé. E muitas vezes é a nossa oração no nosso quarto, no nosso secreto. Senhor, acrescenta-nos a fé. Talvez muitas vezes você esteja desta maneira, pedindo para Deus acrescentar a sua fé. Se você não perdeu a sua fé, saiba que há uma herança reservada, que você está guardado pelo poder de Deus, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Que salvação é essa que se revela no último tempo? É quando Jesus vir arrebatar a sua igreja e consumar o plano. Porque a salvação já foi feita, o plano salvífico já está feito, é eficiente e eficaz. Mas há um desfecho em que Jesus Cristo virá, ele voltará uma segunda vez para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo, para que possa estar com ele para todo sempre e para toda a eternidade. E aí no versículo 6, ele fala de tudo isso: vive esperança, herança incorruptível, ressurreição, coisa sem mancha, reserva, céu, guardado pelo poder de Deus, salvação. Aí no versículo 6 ele fala assim, ó: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha só, nisso exultais o quê? O que é uma exultação? Exultação é mais que uma alegria. É algo muito forte que irrompe do nosso interior, que irrompe da nossa alma, uma alegria indizível, gerada pela presença do Espírito Santo de Deus. E ele está falando, nisso vocês têm que se alegrar, nisso tudo que eu disse antes. Embora, no presente, por breve tempo, então ele está dizendo que o crente, ele passa no presente, ele passa pelo sofrimento, ele passa por situações, só que ele dá um detalhe interessante: por breve tempo. Ou seja, a sua luta, a sua tribulação, ela não é eterna, embora você ache que seja, mas pegue a palavra de Deus para si nesta noite, porque ele está dizendo que é por breve tempo. Se o apóstolo diz que é por breve tempo, é porque Deus determina o início e Deus determina o fim. Deus, ele sabe até onde você pode ir, aleluias, e o quanto você pode aguentar. Se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Entristecido por várias provações. O que eu acho interessante, o apóstolo Paulo, ele foi mestre em falar sobre sofrimento. O sofrimento, ele vem, embora ninguém quer passar, de jeito nenhum, eu não quero. Mas ele está falando que se necessário for preciso, a gente vai passar e a gente passa. Mas o sofrimento, ele tem um caráter de ensino para nós. Um caráter pedagógico para você. E o apóstolo Paulo, ele trata desta forma, lá em 2 Coríntios, ele fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo de número 1,
Qual é o propósito do sofrimento na vida do crente? Não é para o crente ficar toda a vida no sofrimento, não é para o crente, não é porque Deus é um masoquista que gosta do sofrimento, não é isso. Mas o evangelho, ele é prática. Jesus vai te ensinar com esta teoria que eu estou apresentando a você, mas ele vai trazer a prática para nós. E aí ele fala assim, ó, 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Parece que Pedro estava até lendo essa carta aqui, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Então o apóstolo está dizendo o seguinte, que o que você passa é para você ter a habilidade de poder socorrer o que está passando, por algo que você já passou, ou por algo semelhante. É uma forma de você aprender e Deus te dar sabedoria para você conseguir resolver certas situações. Então é por isso que você muitas vezes é atribulado e não entende. Não é porque Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em mim. Para a gente poder chegar com propriedade. Por que os crentes foram revestidos de poder? Para chegarem pregando o evangelho com manifestação de poder, de milagres e maravilhas, para aquele povo pagão ver que há um Deus todo-poderoso. Então era para isso que eles tinham esse poder de Deus. E o que eu acho mais interessante, voltando ao texto de Pedro, capítulo 1, versículo 6, ele fala que nesse momento se alegre. Se alegre porque vocês foram regenerados, que vocês foram alvo da misericórdia, da graça, tudo isso. Mas, aí ele fala que se necessário vocês passem por provações. Aí no versículo 7 ele vai explicar. Para quê? É uma finalidade. Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, a sua fé tem valor. A sua fé em Cristo tem valor, irmãos. A sua fé, servir a Deus não é em vão. Você tem valor para Deus, a sua fé tem valor para o nosso Deus. A sua fé vale algo, sabe o quê? Muito. Olha os superlativos aqui, ó. Muito mais preciosa do que o ouro perecível. Ele trata de heranças imarcessíveis, incorruptíveis. Fala que agora o ouro é perecível, mas a sua herança, o seu lugar no céu não perece. Aleluias, louvado seja Deus. Veja o contraponto que é feito aqui no texto bíblico. Mesmo apurado por fogo. E aí o crente, ele vai ser apurado no fogo. Para tirar a sujeira de nós, a gente vai entrar no fogo. Deus não poupou Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo? Vai poupar a gente? Não, irmãos.
E o fogo, ele tem essa capacidade de fazer a purificação, separar as impurezas e deixar o ouro pronto para ser lapidado e trabalhado e se tornar uma joia. Mas ele está falando que a sua fé, ela vale muito mais que o ouro que é comercializado hoje. A cotação do ouro hoje deve estar beirando quase R$50. Mas a sua fé vale muito mais do que isso, sabe por quê? Porque a fé que foi depositada em ti custou preço de sangue e de sangue inocente. Então você tem uma fé que vem do próprio Deus, da própria fonte, e que te guarda pelo poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Então não fale, minha fé não vale nada. Sua fé vale muito. Porque sua fé está depositada no lugar correto, com a pessoa correta e no banco correto. Como eu falei, a grama do ouro, ela varia, é variável, né? Mas a sua fé, a sua reserva, a sua herança, ela não sofre variação cambial. Ela está ali, com o mesmo valor. Desde quando Jesus morreu na cruz do Calvário, não perdeu nunca o valor, louvado seja Deus. Passou cruzeiro, cruzado, o povo perdeu dinheiro, ganhou dinheiro, estamos no real e valoriza, desvaloriza e tal. Mas a fé que você tem depositada em Deus, em Cristo, essa não perde o valor. E por quê? De todo este processo. E esse processo, ele vai alcançar uma finalidade. Para o que é? Para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque quando Jesus se revelar no dia do arrebatamento, vocês glorificarão, nós glorificaremos o Senhor, porque nós estaremos subindo, e esta salvação que alcançamos vai estar glorificando o nome do Senhor. E no tempo presente também glorifica o nosso Deus. Quando você persevera em meio às lutas e às dificuldades, você está louvando e exaltando ao Senhor. Você está adorando o nome do Senhor. Quando você está firme, quando você suporta as dificuldades, você está adorando. Nós adoramos a Deus. E ele fala no versículo 8. E aqui ele retoma palavras que ele ouviu do seu mestre, Jesus. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Vocês se lembram do episódio de quando Jesus ressuscita? E Maria Madalena, se não me falha a memória, me ajudem aí se eu estiver errado. Ela vai ao túmulo. E ela não encontra Jesus no túmulo. E o que eu acho interessante, ela começa a chorar. E por que choras, mulher? Porque levaram o meu senhor. Se o senhor sabe, me diz aí para onde é que foi. Irmãos, na hora que Jesus lança a palavra certa, que ela conhecia, que era aquela intimidade, Maria, e na hora ela, Rabi, mestre, e ela sai a todo vapor e chega, eu vi o mestre ressuscitado, aleluia, louvado seja Deus.
Aí Pedro e João saem correndo. Aí João chega primeiro. Será que Pedro era gordinho? Não sei. Mas aí ele chega primeiro lá. E aí depois os outros chegam e contemplam aquela cena e tal. Vê que o túmulo está vazio. Olha como que o ser humano ele é muitas vezes complicado. Maria anunciou, Maria viu, Pedro e João viu, o túmulo vazio. Mas eles estavam encerrados dentro do cenáculo, com medo dos judeus. Porque se fizeram isso com o nosso mestre, que dirá conosco, que somos os seus servos, seus discípulos. E de repente, Jesus, que já estava glorificado, que não sofria mais a ação da gravidade de nada, ele entra no ambiente com as portas fechadas e ele diz as seguintes palavras, porque o momento precisava, e Jesus disse: paz seja convosco. E que nesta noite Jesus traga paz à sua alma e ao seu coração. E antes de Jesus entrar, me recordo agora, Tomé falava assim: mas se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. E quando Jesus aparece, ele diz: Pai seja convosco. Ele faz o quê? Tomé, vem cá, espia aqui, ó, bora, vê. Ai, mestre, não sei o que, e começa, né? E aí Jesus fala: bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Então somos bem-aventurados porque não o vemos, mas o sentimos, sabemos da sua presença. Então ele está dizendo que vocês não viram, aqueles crentes dispersos não viram Jesus Cristo como Pedro viu. E aqueles homens estavam amando no meio da prova, no meio da luta, da dificuldade. Eles estavam amando a Cristo, firmes na presença de Cristo. E ele fala que você não vendo, vocês amam a Ele. E não vê agora, mas vocês creem. E isso traz também uma finalidade, traz um resultado interessante. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, esta firmeza, esta perseverança, mesmo não vendo e crendo, tinha uma vitória da parte de Deus aqui. E sabe o que eu acho mais maravilhoso? Que eu acho muito lindo quando o apóstolo Paulo ele fala em 2 Coríntios 4, 16 e 17, se não me falha a memória. Está ali entre o 16 e 18 ali. Que ele fala que ainda que o nosso exterior se corrompa, ou seja, ainda que soframos a ação do tempo, nosso corpo envelhece, mas o nosso interior, ele se renova de dia em dia. Ele fala assim, olha como ele trata a tribulação, porque a nossa leve e momentânea. Ele trata algo como leve e momentânea, sabe por quê? Porque ele fala, depois que ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso eterno de glória. Então a sua tribulação, que você acha que é pesada, ela é leve, sabe por quê? Porque nada pode se comparar com o peso da glória de Deus, com que Ele há de glorificar os seus filhos, quando Ele buscar a sua igreja. Produz um peso de glória na presença de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Aleluia.
Amém. Mas Jaqueline, nós vamos orar por ela aqui, para que Deus dê graça, para que esta criança venha logo, porque esses médicos é só Jesus na causa, né? Manda embora para casa e é só o sangue. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Obrigado, ó Deus amado, pelo Senhor falar à tua igreja nesta noite, ó Pai. Deus santo, Deus amado, tu és o Deus que guarda cada um de nós, segundo o seu grande poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Meu Pai, ó Deus, continue guardando a fé, a vida dos meus irmãos, em meio às dificuldades, em meio às lutas e tribulações. Deus santo, Deus amado, que o Senhor vá à frente, tirando os impedimentos, embaraços, aplanando as veredas tortuosas, como diz no livro do teu profeta Isaías, Senhor. Meu Deus amado, porque o Senhor é o Deus que guarda a tua igreja, Senhor. Nesses tempos difíceis, trabalhosos, que sabemos que tua vinda está próxima, meu Deus, guarda a fé de cada um de nós, ó Pai. Meu Deus, abençoe, ó Deus amado, que os teus filhos tenham uma semana abençoada, que já se iniciou. Meu Deus, dá vitória no trabalho, no serviço, no lar também, ó Pai, em nome de Jesus. Nós também queremos orar em favor, meu Deus, da irmã Jaqueline. Dê graça à tua filha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Prepara o lugar, prepara a equipe, prepara tudo, Senhor, para que essa criança venha em paz, em segurança e com saúde. Meu Deus, visita as tuas servas que não podem vir à tua casa, que estão enfermas, ó Deus, que estão em alguma condição, que não conseguem vir aqui. Que sejam abençoadas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, sê conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.